Você acha que nos Estados Unidos todo mundo é honesto e que aqui ninguém vai te passar para trás? Então assista esse vídeo aqui comigo hoje que eu vou falar sobre malandragem nos Estados Unidos. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Vivendo e Empreendendo nos Estados Unidos. Meu nome é Antônio Miranda e, como vocês sabem, o objetivo do meu canal é ajudar os empreendedores brasileiros que estão pensando em expandir seus negócios aqui para os Estados Unidos. E hoje eu vou falar de um tema bastante interessante que é malandragem nos Estados Unidos. Então, antes de eu começar, eu vou pedir para vocês assinarem, compartilharem, curtirem, comentarem os vídeos e assim eu vou tendo mais motivação para fazer esses vídeos para vocês. E eu vou falar também que eu estou bem feliz hoje que nós conseguimos o primeiro apoiador do nosso canal, que é a Expertness Translations, tá? É uma empresa aqui dos Estados Unidos que faz traduções juramentadas para processos de imigração, e eles trabalham com as melhores empresas aqui de Miami, por exemplo, com o Banco do Brasil Américas. Tá? Então, agradecer ao Evandro, da Expertness Translations, por acreditar no nosso canal, saber da seriedade com que a gente faz esse trabalho totalmente voluntário aqui, e obviamente indicar a Expertness Translations para você quando precisar de serviços de traduções juramentadas. Tá? Passa lá, conversa com o Evandro, ele está ali na Brickell Avenue, que é a principal avenida de negócios aqui de Miami, ou se não, entre em contato com ele através do site, do telefone que a gente vai colocar aqui para vocês. Tá? Evandro, obrigado pelo seu apoio. Hoje eu vou falar desse vídeo, é um vídeo que eu estou dedicando à minha tia Maria Tereza, que mora em São Paulo, e um dia desses ela estava conversando comigo, ela falou: olha meu filho, que bom que você está aí, eu tenho certeza de que aí nos Estados Unidos todo mundo é honesto, e que vocês aí não têm os mesmos problemas que nós enfrentamos aqui no Brasil. Aí eu fiquei pensando, né, puxa vida, a gente tende a acreditar, tende a pensar que nos Estados Unidos todo mundo é honesto. Por que a gente faz isso? Né? Isso aconteceu comigo, aconteceu com a gente quando a gente veio para cá, e durante esses anos que a gente está morando aqui, o que a gente percebeu é que a realidade não é bem assim. Né? Aqui nos Estados Unidos, nesses anos que a gente está aqui, aconteceram algumas coisas com a gente sabe de histórias que aconteceram com algumas pessoas, então eu queria passar isso para vocês, para tentar abrir o olho das pessoas que ainda estão no Brasil, de que aqui, assim como no Brasil, existe muita malandragem sim, pessoal. Né? Então, todo mundo acha que só os brasileiros são malandros e que os americanos não são malandros, então eu vou compartilhar aqui com vocês hoje o que eu estou chamando de 5 malandragens que a gente passou e também 5 maneiras de se prevenir. Tá? São coisas que a gente foi aprendendo ao longo desses anos aqui, e que se nós soubéssemos antes, talvez a gente não tivesse perdido dinheiro como a gente perdeu e tempo como a gente perdeu. Tá? Então eu vou contar 5 casos de malandragem que aconteceram com a nossa experiência aqui, para vocês ficarem espertos aí, não caírem, não virem com uma falta de malícia que aqui também é necessária. Tá? Eu vou contar o primeiro caso para vocês. Vocês devem ter visto um vídeo que eu fiz há algum tempo aí sobre como fugir das consultorias duvidosas nos Estados Unidos, e esse é o primeiro caso que eu vou citar para vocês, que é de uma empresa muito famosa da internet, que atendeu a nossa empresa para a gente fazer o processo de internacionalização aqui, e depois a gente descobriu que o nosso business plan era uma cópia desse site aqui, do bplans.com, e que também eles tinham lá uma equipe muito desqualificada para ajudar os brasileiros que estavam aqui. Então, um tipo para nós, aquilo foi um tipo de malandragem. Né? A empresa se vende para o mundo como uma empresa muito profissional, muito qualificada, e que na verdade eles não tinham nenhuma capacidade de fazer esse tipo de serviço, de dar suporte às empresas brasileiras a se instalarem aqui. Então, esse é o primeiro caso, depois eu vou falar para vocês também como que vocês podem se prevenir para esse caso. Um segundo caso que aconteceu com a gente, logo que a gente chegou aqui, e eu tenho uma analogia de que quando nós chegamos aqui, nós somos como cordeirinhos que vão beber água no rio Nilo, e está cheio de crocodilos gigantes para pegar esses cordeirinhos, é mais ou menos assim que nós nos sentíamos quando a gente chegou aqui. Tá? Então, um certo dia,
a gente fez uma reunião com uma empresa bastante famosa daqui, e ao término da reunião, uma das pessoas dessa empresa, ela nos chamou para conversar em separado, e ela falou que ela queria nos apresentar o namorado dela para poder fazer uma reunião com a gente. Né? E não, a gente estava naquela fase de que, puxa vida, nós não conhecemos ninguém, então qualquer contato é sempre bem-vindo. E aí essa pessoa marcou um horário com a gente e apareceu lá no nosso escritório, na data que a gente combinou. Era um homem, ele chegou muito bem vestido, né? A gente foi entender um pouco do que ele fazia, e ele era o que aqui nos Estados Unidos eles chamam de lobista, né? Então ele fazia lobby em favor de empresas, com o governo, com outras empresas, e a gente percebeu que ele ficou um pouco preocupado com algumas situações que aconteceram no passado dele, e ele, no final, a gente almoçou naquele dia, no final do almoço ele falou que os serviços dele iam custar mais ou menos uns $7.000 por mês para ele fazer esse trabalho de nos apresentar empresas, de nos apresentar órgãos do governo. Né? Como a gente tinha acabado de sair de uma péssima experiência com essa empresa de consultoria para empresas brasileiras que estão aqui, e a gente não fez aquele trabalho de pesquisa, a gente foi pesquisar sobre essa pessoa, e a gente colocou o nome da pessoa no Google, né, o nome e sobrenome, e a primeira coisa que apareceu foi uma notícia enorme do Miami Herald, que é o jornal aqui da região, falando que aquela pessoa estava envolvida no maior escândalo de corrupção, porque ele era operador de propinas para cidades aqui no sul da Flórida, e ele tinha delatado prefeitos da região, empresários, e ele estava sendo aí procurado, ele já tinha sido procurado e agora ele estava na lista do FBI, né? Então vocês imaginam se a gente tivesse contado com essa pessoa para nos ajudar, provavelmente ele não iria abrir nenhuma porta, porque imagina quem que vai abrir porta para uma pessoa que acabou de passar por um escândalo gigantesco desse, e que ele sabia que nós talvez não soubéssemos da história, então muito provavelmente ele ia levar esses $7.000 da gente e não ia conseguir gerar negócio algum. Tá? Então esse foi um caso bastante emblemático para a gente. O terceiro caso que aconteceu com a gente também, e isso é importante vocês entenderem, quando você chega novo aqui, muitas pessoas vão começar a procurar vocês. Por quê? Porque eles sabem que vocês não sabem, não tem muitas informações sobre o passado recente ou passado distante dessa pessoa. Então é por isso que eu estou abrindo os olhos de vocês sobre isso. Esse terceiro caso foi um caso já com um brasileiro, né? Ele foi apresentado a nós por outra pessoa, e ele se aproximou muito da nossa empresa, né? Ele vinha quase que diariamente fazer reuniões e marcava horários, ele queria desenvolver projetos junto com a gente, só que ele nunca falou pra gente que ele estava na lista da Interpol, que ele já havia sido procurado pela Interpol, né? Então, de novo, eu sei que as pessoas fazem coisas no passado e depois se arrependem, mas quando você chega aqui, ainda mais com uma empresa, se você não tem imagem alguma, e você começa a se aliar a pessoas que já têm um histórico de problemas, isso certamente vai afetar na construção da sua reputação aqui. Então tome cuidado com isso também. Tá? A gente depois ficou sabendo que essa pessoa já estava na lista da Interpol, e aí como é que você faz para sair? Então no final a gente foi se distanciando, até que chegou um momento que essa pessoa percebeu que a gente não queria ter uma relação com ela, e ela deve ter se dado conta disso também. O quarto caso que aconteceu com a gente também foi com um brasileiro, tá? E pessoal, é impressionante como as aparências enganam. Esse caso era um executivo brasileiro que se dizia dono de um fundo de investimento enorme, cartão de visita super bem arrumado, sempre nos melhores restaurantes aqui de Miami. E ele veio até nós dizendo que ele era dono de uma rede de cafés no Brasil, uma rede bem famosa de cafés no Brasil, tá? E que ele estava aqui para começar a montar as franquias dessa rede de café. Tá? A gente fez algumas reuniões com ele, chegamos até a montar um plano de marketing para a empresa dele, e a pessoa simplesmente desapareceu. Tá? Depois de muitas e muitas horas de trabalho da nossa equipe, montando um plano de marketing e comunicação para a empresa dele, a rede de cafés que ia chegar aqui, nós gastamos muito tempo, nós chegamos aí até o Brasil para ver a rede de cafés, né? Gastamos muito tempo em dinheiro. Recentemente nós ficamos sabendo que essa pessoa ele não é da rede de cafés, ele não podia estar aqui falando em nome da rede de cafés, e muito menos que era
para mim é o maior risco de todos, ele ia começar a vender essas franquias de café para outras pessoas que quisessem investir, sendo que ele não era dono dessas redes de cafés. Então imagina o prejuízo que quem optasse por investir nessa marca, bem conhecida aí do Brasil, iria ter, e ao final ia descobrir que a pessoa não era representante da empresa e que a empresa sequer sabia que eles queriam fazer franquias aqui. Então fique de olho nisso, abram o olho também. E eu vou falar como que dá para escapar desse tipo de caso. E por fim, o quinto caso aconteceu recentemente comigo. Nós somos uma empresa de serviços de marketing e uma das coisas que a gente faz muito aqui são pesquisas de mercado. Então, um dia desses eu estava olhando, eu estava no meu Facebook ali, vendo, passando o tempo, e eu vi um anúncio de uma empresa convidando pessoas a participar de uma pesquisa do Walmart e que eles iam pagar cerca de $700 para quem participasse dessa pesquisa. Primeira coisa que me chamou a atenção é que nós somos uma empresa de pesquisa, você não paga $700 para ninguém responder uma pesquisa. Aqui nos Estados Unidos pode variar aí entre $50 a $200, dependendo do grau de conhecimento da pessoa, mais ou menos isso. Tá? Se for uma pesquisa simples, 50, se for uma pessoa muito qualificada, você dá um incentivo, que a gente chama, de uns $200, $250. E essa empresa estava oferecendo $800. Eu falei, puxa vida, eu vou ver como é que é isso daí. Né? Aqui nos Estados Unidos tem um termo que é scam, S-C-A-M. Então eu falei, isso aí deve ser esquema, mas eu vou ver como é que funciona isso. Tá? Então eu me inscrevi lá no site da empresa, o site parecia muito profissional, e depois de uns dias eu recebi essa carta aqui da empresa. Não sei se vocês conseguem ver, mas um material extremamente profissional. Tá? O inglês, tudo bem detalhado. Né? E aqui eles falavam que agradeciam pela minha disponibilidade de fazer a pesquisa e que se eu deveria responder essa carta através de uma mensagem de texto ou um e-mail, que eles iriam mandar o pagamento. Tá? E aí eu continuei dando corda para eles. Depois de uns dias chegou um envelope na minha casa com um cheque. Né? Esse cheque aqui de $3.865, e o esquema era o seguinte, eles diziam o seguinte, que eu ia fazer uma análise da qualidade dos serviços, de um serviço financeiro que o Walmart tem nos supermercados. Tá? Mas eu não podia dizer para ninguém ali no Walmart que eu estava fazendo essa pesquisa, que era como se eu fosse um consumidor misterioso, um tipo de pesquisa que se chama consumidor misterioso. E eles passavam a lista de itens que eu tinha que checar ali, qualidade do espaço, nível de atenção do atendente, etc. e tal. Então, eles mesmos falavam que, olha, deposita o cheque, tá? E quando você depositar o cheque, você fica com $700, $800 e você passa o restante para uma conta aqui que era na China. Né? Eu deveria passar $1.700 para uma conta que está detalhada aqui para a China. Obviamente, né, a gente que trabalha com pesquisa, eu queria ver até onde ia isso. Então eu depositei o cheque. Aqui nos Estados Unidos vocês precisam ter muito cuidado, por quê? Porque o sistema bancário aqui é até mais primitivo do que o sistema bancário no Brasil. Às vezes, se o cheque não tem fundos, o dinheiro aparece na sua conta e só depois de 2 dias o banco ele retira esse dinheiro da sua conta se o cheque for falso ou não tiver fundos. E aí, quando eu avisei que eu depositei o cheque, essas pessoas começaram a me ligar o tempo todo, à noite, dizendo que eu precisaria ir, naquele mesmo dia, fazer a transferência para eles. Por quê? Porque como é que funciona isso daqui? Como eu falei para vocês, os cheques nos Estados Unidos, eles são depositados. E o que acontecia depois? Esse cheque não tinha fundos, e a pessoa fecha a conta logo depois que eu depositasse o cheque. Então o dinheiro não existe, eu ia pegar da minha conta o dinheiro e ia mandar para uma outra conta, e 2 dias depois o meu banco ia tirar todo o dinheiro desse cheque da minha conta, incluindo o dinheiro que eu já tinha mandado para eles. Tá? Então esse é um esquema que muitas pessoas caem aqui nos Estados Unidos, tá? Muitas pessoas idosos, principalmente estrangeiros, né? Porque que têm até um pouco de inocência no que está acontecendo. Então é importante, é um caso bem interessante que eu trouxe para vocês aqui, eu até guardei para mostrar para vocês. Tá? Então esses foram os 5 casos de malandragem que aconteceram com a gente, e eu vou falar agora para vocês de 5 maneiras de se prevenir. Tá?
Tá? Então, para aquele primeiro caso lá da empresa de consultoria, o que é importante, pessoal? Antes de vocês fazerem negócio com uma empresa de consultoria aqui, 4 dicas muito fáceis, tá? Pergunte para amigos que já trabalharam, que conhecem essa empresa, tá? A indicação de amigo que já fez um trabalho com a empresa é muito valiosa, essas pessoas vão te falar como é que foi a experiência delas. Uma outra maneira, que é importante também vocês prestarem atenção, é não acredite apenas no que você vê na internet, tá? Essas empresas fazem um site muito bonito e eles têm uma boa lábia, quando você liga lá para eles, eles têm uma ótima lábia, mas o que é importante? Visite a empresa, vai até lá, visite a empresa, vem aqui para os Estados Unidos, vai ver com quem você está falando. Outra coisa que é importante para esse tipo de caso, não faça contratos sem cláusula de saída e nem com pagamentos fixos no cartão de crédito, tá? Então, por quê? Eles sabem que, né, malandro, você sabe como é que é, então eles te prendem no pagamento fixo no cartão de crédito e você assina um contrato que tu não tem cláusula de saída, então é bem perigoso isso, não faça esse tipo de erro. E também peça para a empresa indicar para vocês 3 empresas que for realmente conhecidas, tá? Para quem eles trabalharam, para você entrar em contato e pedir recomendações, tá? Então, são maneiras aí que você pode tentar evitar. Geralmente, o que eles vão querer fazer? Alguma desses requerimentos que você vai pedir para eles, eles vão negar, e aí é a melhor maneira de você economizar dinheiro, tá? Para aquele segundo caso do lobista procurado pelo FBI, e também do brasileiro procurado pela Interpol, o que é importante, tá? Jamais faça contratos ou pagamentos às pessoas desconhecidas, tá? E pesquise a vida dessas pessoas novas que entram na sua vida, e tem alguns sites, isso é tão importante aqui nos Estados Unidos, que tem sites que falam da vida das pessoas, o que elas fizeram, fica tudo gravado, tá? Então, tem 3 sites aqui que a gente utiliza, às vezes, para ver quem são essas pessoas. O primeiro é o www.truepeoplesearch.com. Ali tem bastante informação de onde a pessoa vive, se ela tem alguma ofensa à lei, etc. e tal. www.interpol.int. Nesse site, geralmente, é a Polícia Internacional, né? Então, se chega algum estrangeiro aqui e ele cometeu algum crime no seu país de origem, ele vai estar sendo procurado ele entra para a lista da Interpol, e a gente já pegou gente que estava na lista da Interpol. E tem um site que é muito interessante, que é o www.mugshots.com. Mugshots é quando a pessoa é presa, aquela foto da pessoa presa ali aparece, não fala bem qual foi o delito que a pessoa cometeu, mas até numa conversa você pode perguntar para a pessoa, e aí, você já foi preso, o que aconteceu, né? É bom saber passado de com quem você está fazendo negócios, tá? Para outra maneira de você se prevenir, para aquele caso do brasileiro que dizia ser dono de redes do café no Brasil, às vezes essas pessoas que estão no Brasil, aqui elas não cometeram nenhum crime ainda, tá? Então tem alguns sites bons, como o do Jus Brasil, tá? Que ali você você consegue ver vários tipos de processo que a pessoa está envolvida. Essa pessoa da rede de cafés, a gente foi ver, tem um monte de processo no Brasil. E tente também, gente, se vocês estão aí no Brasil, você conhece alguém da polícia, tenta puxar a ficha dessa pessoa na polícia, aí do Brasil, tá? Isso é bem importante. Essa pessoa, algumas pessoas aqui estão começando a fazer isso e veem que são estelionatários, tem uma série de problemas, é uma boa maneira também de você se prevenir. Outra maneira aqui, nesse caso, entre em contato com a empresa, por exemplo, se estão querendo te vender uma franquia, entre em contato com a sede da empresa no Brasil e pergunte se essa pessoa é realmente autorizada para representar a empresa aqui nos Estados Unidos. Tá? Eu fiquei sabendo depois que essa pessoa nem podia fazer esse tipo de representação e estava aqui nos Estados Unidos vendendo redes de franquia. Tá? A quarta maneira de você se prevenir, para aquele caso da empresa de pesquisa do Walmart que eu falei para vocês, jamais mande dinheiro pelo correio, ou por serviços como Western Union, Walmart, etc., para pessoas, empresas que você não conhece, ou que eles não entregaram o produto ou o serviço para você. Por quê? Porque você não pode receber reembolso desse dinheiro. Uma vez que você manda dinheiro para a Western Union, esse dinheiro não tem volta. Tá? Então, evite esse tipo de coisa, faça compras em sites conhecidos como a Amazon, né? A Amazon tem ali os ratings dos vendedores, compre de quem tem quase 100% de aprovação. E, pessoal, o mais importante de tudo, desconfie quando a esmola é demais, né? Quando a esmola é demais,
a gente desconfia. Então, esse foi o caso, né? Se eu sei, talvez vocês não saibam, que a média aqui, um incentivo de pesquisa é de $100, se eles estão me pagando 800, aí tem alguma coisa errada, tá? Então desconfie também quando a esmola for demais. Para o quinto caso, e para todos, tá? A minha dica o que é? No geral, gente, faça contrato para tudo que for possível aqui, tá? Se você trabalha com serviços, receba o dinheiro antes de entregar o seu produto ou serviço, tá? E desconfie muito de negócios fáceis. Vocês estão vendo vídeos aí na internet, todo mundo tem um negócio fácil, milagroso, que você vai ficar rico da noite por dia, o cara que era pedreiro e hoje tem um império. Desconfie disso, tá? A vida não é fácil em lugar nenhum. Nos Estados Unidos também não é, tá? Então desconfie disso, principalmente de pessoas que você nunca viu, pessoas que ninguém do seu meio conhece. Então fique de olho nisso também. E desconfie também, quando vocês chegarem aqui, vocês vão perceber que algumas pessoas vão fazer um esforço enorme para se aproximar de você e da sua empresa, tá? Vão ser extremamente amigáveis, vão te levar para passear, para almoçar, para jantar. Desconfie disso também, né? Por que uma pessoa sem nenhum interesse vai querer pagar tantos almoços, fazer tantas reuniões? Geralmente alguma coisa tem aí. Tá? Então, essas são as minhas 5 dicas aí para você se prevenir desses problemas pelos quais nós passamos aqui, e ainda bem que a gente agora não está mais acreditando que na América todo mundo é honesto, e essas são as dicas que eu queria trazer para você hoje, tá certo? Gente, então fique comigo aí no canal, obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima. Curta, compartilhe e assine o meu canal. Para dúvidas, sugestões de pauta ou se quiser me deixar um recado, meu e-mail é vivendoeempreendendo@gmail.com.